Eu acho que a gente pode iniciar, né, Clerton? E aí pedir para o pessoal da Unijuí colocar para sistema de gravação, por favor. E aqui no chat tem também um formulário que foi colocado para a gente registrar a presença, tá bom, pessoal? Registrem a sua presença aqui nesse formulário. Além da inscrição que vocês fizeram, é bom colocar também o registro da presença aqui, certo? Acho que eu vi aqui, já está iniciada a gravação, então vamos dar o boa noite a todos vocês. Obrigada por estarem aqui, acreditarem no trabalho da IOV Brasil, e é com muita alegria que damos início ao 6º ciclo de palestras da IOV Brasil 2026. Sejam todos bem-vindos a este encontro, que neste ano tem um significado muito especial para todos nós, né? Câmara Cascudo, 40 anos de encantamento. Em nome da IOV Brasil, a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares, por meio da Comissão de Ciência e Pesquisa, agradeço profundamente a cada um de vocês que se inscreveu e que está aqui conosco essa noite. Esse ciclo de palestras já se tornou um momento importante de encontro, reflexão e valorização da cultura popular, especialmente durante a Semana do Folclore. Hoje teremos uma noite muito especial, reunindo memória, pesquisa, cultura, tradição, comunicação, poesia e arte em torno da obra e do legado de um dos maiores estudiosos da nossa cultura brasileira, que foi Luiz Câmara Cascudo. Para iniciarmos esta nossa homenagem, convidamos todos a acompanharem um breve vídeo especialmente preparado para esta noite. Vídeo Câmara Cascudo, 40 anos de encantamento. Luiz da Câmara Cascudo, o guardião da memória do Brasil. Luiz da Câmara Cascudo foi um dos maiores estudiosos da cultura brasileira e dedicou sua vida a preservar as histórias, tradições e costumes do povo. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, em 30 de dezembro de 1898, ele cresceu observando e valorizando as riquezas culturais que faziam parte do cotidiano das pessoas. Ainda jovem, iniciou sua carreira no jornalismo, escrevendo para o jornal de seu pai. Com o passar dos anos, transformou sua paixão pelo conhecimento em uma missão: registrar a memória do Brasil antes que ela desaparecesse com o tempo. Cascudo ouviu pescadores, vaqueiros, cantadores, rendeiras e moradores do sertão. Reuniu lendas, crenças, cantigas e costumes transmitidos de geração em geração. Seu trabalho deu voz às tradições populares e ajudou a construir uma compreensão mais profunda da identidade brasileira. Ao longo de sua vida, escreveu mais de 150 livros sobre história, antropologia, literatura, culinária e folclore. Entre suas obras mais importantes está o famoso Dicionário do Folclore Brasileiro, considerado uma das maiores referências sobre a cultura popular do país. Professor, pesquisador e intelectual respeitado internacionalmente, Cascudo nunca perdeu sua ligação com o povo simples. Ele acreditava que as tradições populares guardavam a essência do Brasil e que compreender essas tradições era compreender a própria alma brasileira. Em sua casa, em Natal, passava horas pesquisando e escrevendo. Muitas vezes trabalhava durante a noite, embalado em uma rede, transformando histórias e memórias em obras que atravessariam gerações. Luiz da Câmara Cascudo faleceu em 1986, mas seu legado permanece vivo. Sua antiga residência tornou-se o Instituto Ludovicus,
espaço dedicado à preservação de sua obra e de sua memória. Graças ao trabalho de Cascudo, inúmeras lendas, costumes e tradições foram preservados para as futuras gerações. Mais do que um pesquisador, ele foi um guardião da cultura brasileira, um homem que dedicou sua vida a mostrar que a verdadeira riqueza de um povo está em sua memória, em suas histórias e em suas raízes. Obrigado, Luiz da Câmara Cascudo, por seu legado e por ser um dos maiores potiguares da nossa história. Que maneira bonita, né, de começarmos essa noite. Câmara Cascudo partiu há 40 anos, mas como acabamos de perceber, sua presença continua viva na memória, na pesquisa, na cultura popular e nas gerações que continuam estudando e divulgando a sua obra. E para realizar oficialmente a abertura desse 6º ciclo de palestras, convidamos o presidente da IOV Brasil, Clérton Vieira, para sua saudação. Boa noite a todos, a todas. Que noite maravilhosa, que noite linda, né? Aqui nesse encontro com tanta gente importante para nós do folclore. Quero começar aqui parabenizando e agradecendo a presença da nossa ilustre neta, né? Desse grande personagem, dessa grande personalidade que foi e continuará sempre sendo Luiz da Câmara Cascudo, da Liana Cascudo. Uma honra tê-la conosco nessa noite tão consagrada, onde celebramos esta semana do folclore, este mês do folclore, que para nós que trabalhamos com folclore é o ano inteiro de folclore, né? Agradecer aos nossos palestrantes, professor Andrioli, professor Roberto, nosso poeta Roberval Cunha, e parabenizar também aqui aos alunos do curso de pós-graduação em folclore e artes populares da Unijuí aqui presente, pedir licença, a bênção e agradecer a presença dos nossos mestres da cultura popular que também estão aqui presentes. Muito obrigado pela essa presença ilustre de vocês e dizer que este é um momento muito importante para nós que trabalhamos com folclore, onde a gente celebra o nome pai do folclore brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo. Quem aqui nunca deu uma olhada no dicionário do folclore brasileiro, né? Então, essa aí é a nossa Bíblia, nossa Bíblia de cabeceira de cama, esse dicionário, que vai ser sempre moderno, a vida toda, para todos nós. Quem teve o prazer de estar ao lado, como da Liana, a gente está aqui agora para privada de perguntas, de curiosidade, porque eu imagino como é que está o coração dela em saber de um avô continua sendo tão importante para todos nós que trabalhamos com a cultura popular neste Brasil. Quero dizer que nós da IOV, Liana, estamos fazendo a nossa parte de continuar o trabalho, continuar o legado de Câmara Cascudo, assim como tantos outros folcloristas do nosso Brasil. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão, e em breve, eu digo em breve, porque para mim tudo tem que acontecer para já. A gente chega num certo tempo da nossa vida, nossa idade, que tudo tem que ser para hoje, né? Para ver se dá tempo a gente concluir todos os nossos projetos. E um deles, da IOV, juntamente com a Unijuí, é já para 2028, a gente ter o nosso primeiro curso de mestrado em folclore e artes populares. Já estamos na 2ª edição desse curso de pós-graduação em folclore, mas acho que o mestrado vai ser importante para muita gente desse país. Então, fique de olho, porque nós já estamos encerrando as nossas documentações junto à universidade e outras parceiras para que esse curso seja um dos melhores e maiores cursos de folclore que a gente possa ter no país. Não posso deixar aqui de registrar, de agradecer a presença de tantas pessoas que me ensinam a trabalhar nessa área da cultura popular.
como é o caso da nossa querida Socorro Maciel, que também vem de uma família da dona Luísa Maciel, que foi uma das pioneiras em divulgar o folclore do Brasil para o mundo, né? Que este ano completou agora em julho 100 anos, se ela estivesse viva. Então, foi uma festa memorável, está tendo até uma exposição em Caruaru, muito importante, sobre Dona Luísa Maciel, e tantas outras folcloristas, mulheres e folcloristas, homens, que nos inspiram até os dias de hoje, como é o caso da Dona Zezé Colares, de Minas Gerais, Elza Nicolari, do Ceará. Bom, se a gente for citar todos aqui, né, professora Lene, passar a noite falando de pessoas que nos inspiram. E aí, ao ver, como eu disse, está cumprindo a sua tarefa, a sua missão, e um projeto importante que a gente começou essa Semana do Folclore, graças, né, será a nossa primeira medalha. Nós criamos um título aos melhores do ano, assim como tem o Oscar, assim como tem o Kikito, assim como tem tantos prêmios melhores do ano da arte, nós criamos agora os melhores do folclore do ano. Então, a cada ano, em 2027, por exemplo, a gente vai titular, entregar aos melhores do ano de 2026. Aqueles que se destacaram mais com algum trabalho, seja instituição ou seja como personalidade. Eu acho que é um grande avanço, eu acho que a gente tem que reconhecer, sim, as pessoas que realmente lutam por essa causa, né? As pessoas que trabalham ainda, que não desistem, porque muitas vezes a gente até, não sei se acontece com vocês, mas a gente tem aquela vontade assim, de, poxa, eu mudar de ramo agora, porque está muito difícil. Mas aí, quando a gente tem essas propostas assim de incentivo, você cria mais coragem para não desistir e continuar, porque se a gente não preparar a nossa juventude, se a gente não tiver força para passar essa vivência para eles, nós podemos um dia ver tudo por água abaixo. Então, temos que preparar a nossa juventude, seja com cursos, seja como ciclos de palestra como esse, mas nós temos que deixar a nossa sementinha plantada aqui, porque o futuro é da juventude. E eles, sim, têm que continuar esse grande trabalho e não esquecendo dessas grandes referências dos nossos folcloristas. Quero deixar aqui uma saudação especial para todos os participantes que aproveitem essa noite maravilhosa. Aproveitem aqui o professor Andrioli, que ele está sempre muito cheio com a agenda dele, mas teve um espaço para ir ao ver. O professor Roberto Ramires também não tem palavra para agradecer. Então, são essas parcerias que dão certo. Quando a gente está junto, a gente se sente mais fortalecido. E como diz a juventude, né? Estamos juntos. Muito obrigado pela presença de todos. Desejo a todos vocês um excelente ciclo e que depois a gente pode até criar futuramente aí, depois do ciclo, um grupo de estudos, né, professora? Para discutir mais sobre o folclore brasileiro, sobre a nossa cultura popular. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite e um excelente ciclo de palestras. Obrigada, Clerton. Nós registramos e agradecemos também a presença de algumas autoridades, representantes institucionais, professores e pesquisadores, mas em razão do nosso tempo, nós não vamos nominar a todos, mas agradecemos de coração a presença de todos aqui nessa noite. E agora vamos chamar a nossa primeira convidada, Daliana Cascudo. Nós temos a alegria em receber alguém que carrega não apenas uma ligação familiar com Câmara Cascudo, mas também um compromisso profundo na preservação e na divulgação do seu legado. É com muita honra que nós a recebemos, e Daliana é a presidente do Ludovicos, que é o Instituto Câmara Cascudo, atua diretamente na preservação da memória do acervo e da obra do seu avô, mantendo viva essa história, que não pertence só à sua família, mas à história de todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, gente, Clerton, Lília, Andrioli, Roberval, todos que estão aqui nos honrando com suas presenças.
Para mim é uma honra imensa, eu fiquei tão feliz quando recebi o convite do Clerto e da Lília de participar de um ciclo de palestras sobre os 40 anos de encantamento. É um ano muito especial para nós que fazemos o Instituto Câmara Cascudo e familiares de Câmara Cascudo. E esse momento dos 40 anos de encantamento nos leva a um certo balanço, um certo pensamento de o que houve, o que aconteceu nesses 40 anos, Clerton, de encantamento, né? A primeira coisa que eu queria ressaltar é que a gente usa esse termo encantamento, várias pessoas me perguntam, por que encantamento, né? Porque ele não se referia à morte, quando um amigo falecia, ele não dizia morte, fulano morreu, fulano faleceu, Andreola, ele dizia que este amigo tinha se encantado, encantou-se. Então, a gente vai se apropria desse termo para se referir a ele também, é um termo muito bonito. E aí eu gostaria de fazer um pequeno retorno no tempo, aquele dia 30 de julho de 1986, quando ele falece, quando ele se encanta, que foi um momento muito difícil para nós familiares. Então, aí veio um momento onde a gente tinha um sentimento de muita tristeza pelo falecimento dele, mas, ao mesmo tempo, de muita preocupação com o futuro, né? Com o futuro em termos de 4 pilares que nos preocupavam muito em relação a ele e à obra. O primeiro dizia respeito à sua biblioteca, é uma biblioteca extremamente rara, vou falar um pouco sobre ela. A outra preocupação em relação à casa, a edificação e as coleções que a casa tem. Outra preocupação da gente era em relação às obras, né? Como é que essas obras iriam continuar? Um autor que não está disponível, ele não é lido e sua memória não se perpetua. Então, a preocupação com a continuidade da obra era uma coisa que estava muito forte para a gente. E uma preocupação também com o legado, como esse legado seria levado adiante. Então, eu acho que a primeira discussão, vamos dizer assim, familiar, foi o que fazer, como se posicionar diante disso. Câmara Cascudo teve 2 filhos, a minha mãe, Ana Maria, e o meu tio Fernando. E nesse momento, a minha mãe se colocou muito forte de que iria levar isso adiante, e que isso não seria terceirizado, vamos dizer assim, seja através de um órgão público ou seja através de alguma coisa privada. Então, não passou nunca pela cabeça, nossa família, vender esse acervo, vamos dizer assim, vender a casa, né? Como foi aventado na época. Então, a primeira preocupação que foi com a biblioteca, no dia 10 de fevereiro de 1987, praticamente 6 meses depois, o governo do estado do Rio Grande do Norte criou aqui um órgão chamado Memorial Câmara Cascudo, em homenagem a ele, e em 1988 foi feito um comodato entre a família e o governo do estado, e a biblioteca dele foi toda deslocada para o Memorial Câmara Cascudo. E eu fui chamada para dirigir esse órgão, um órgão do estado. E aí o tempo passa, minha avó continuava morando na casa, e ela falece 11 anos depois, em 97. E aí é outro momento que a gente ficou também preocupado de como resolver isso. O acervo estava, como eu disse, no memorial, mas a gente nota que esse acervo não tinha um tratamento devido e a gente resolve, como família, criar uma instituição privada para gerenciar esse acervo, que foi o Ludovicos, o Instituto Câmara Cascudo, que foi aberto a 5 de janeiro de 2010, na casa dele, e nesse momento a biblioteca retorna para casa, né? A biblioteca que estava no Memorial Câmara Cascudo volta para casa, e isso foi um momento muito especial em relação ao acervo de Cascudo, que não se perdeu, né? Na hora que o acervo retorna para casa, a gente faz a restauração, através de um restaurador daqui, Voldinei. A gente restaura 1000 livros e a gente empreende o primeiro projeto, vamos dizer assim, de abrangência muito grande. A biblioteca são 10.000 livros, viu, pessoal? Só livros. Não estou falando de documento, não estou falando de fotografia, só livros são cerca de 10.000. Então, a gente vê a necessidade também da digitalização da correspondência.
A correspondência já havia sido solicitada por alguns pesquisadores para pesquisa, a gente sabia que era um acervo muito grande, e a gente faz uma parceria com uma empresa de digitalização daqui, chamada Mais Data, e digitalizamos, minha gente, um montante de 15 mil cartas. Vocês imaginam como, Andriola, esse homem se correspondeu com o mundo todo, né, Lília? Então, nem a gente sabia esse montante de correspondência. E nessa correspondência existe preciosidades, raridades. Então, aí você tem a correspondência dele com Mário de Andrade, com Monteiro Lobato, com Drummond, com diversas instituições de folclore de fora, inclusive. Então, é um acervo muito rico, né, que serve de base de pesquisa. Então, essas 15 mil cartas viraram 27 mil documentos, foram 3 anos de digitalização, de 2010 a 2013, e esse acervo é aberto para pesquisa no Instituto Câmara Cascudo. Então, foi um projeto que, para nós, foi muito caro e que rendeu muito. Em relação à casa, à edificação, como eu disse, a minha avó continuou morando na casa até falecer 11 anos depois, em 97. E aí, nesse momento, a casa passa, em 1990, ela é tombada a nível estadual. Então, a casa não pode ser modificada, ela tem que seguir o mesmo padrão. E de 2005 a 2009, meu pai, Camilo Barreto, engenheiro civil, restaura toda a casa passou por um processo de restauração de 4 anos, a gente imaginou que fosse um processo mais rápido, mas não foi. E aí ela é aberta à visitação como Instituto Câmara Cascudo em 2010. Em dezembro de 2010, um pouco depois, o IPHAN tomba todo o centro histórico de Natal, a nível federal, aonde está inserido a nossa casa, o Instituto Câmara Cascudo. Então, aí a biblioteca já tinha retornado para casa e a gente já abre para pesquisa com todo o acervo digitalizado. E a obra, pessoal? A obra foi outra preocupação muito grande que a gente teve, porque vovô escrevia e não tinha preocupação alguma com essa publicação. Ela era publicada por várias editoras diferentes, ele tinha contrato com algumas, outras ele nem sabia que contrato era esse, se existia esse contrato. Então, quando ele falece, a gente tem um problema porque a obra estava dispersa em várias editoras e muitas edições pirata estavam acontecendo, por incrível que pareça, de qualidade extremamente duvidosa. Então, a gente, nessa hora, toma uma decisão de fazer um contrato com uma editora específica, que é, desde o ano 2000, a Global Editora, reedita a obra cascudiana, Andrioli conhece, é uma qualidade muito, muito interessante, eles fazem uma distribuição nacional dessa obra, e hoje em dia já publicam também, além da parte impressa, em e-book e audiobook. Então, é muito interessante. Então, hoje, a gente tem já publicado pela Global Editora 42 títulos de Câmara Cascudo. Então, já tem um volume muito grande de publicações. Inclusive, como eu disse, com versões digitais também. Mas Cascudo fez uma produção, tem uma produção local muito consistente. E eu estou me referindo à produção local, aquela que se refere ao nosso estado e à nossa cidade, Natal, Rio Grande do Norte, que não teria interesse comercial para a Global Editora. Então, aí a gente, em 2010, faz um termo de cooperação com a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui, e a partir desse momento a gente publica a obra local, História da Cidade do Natal, Vida Breve de Alta de Souza, uma poetisa nossa. Toda essa obra local ela é publicada através da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que a gente já tem hoje 11 títulos publicados. Mas Cascudo, minha gente, não é para iniciantes não, viu, Cleiton? Ele, eu acho que não ficou satisfeito, Andrioli, com tudo que tinha produzido, e ele começa a nos trazer gratas surpresas, ou seja, começam a ser descobertos inéditos de Cascudo. Você imagine uma pessoa que tinha produzido já mais de 150 obras e que ainda se descobre inéditos. Então, a gente, nesses 40 anos, a gente descobriu 13 livros inéditos de Cascudo, dos quais 3 já foram publicados
E só em 2023 a gente descobriu 11 títulos. A pessoa. Então, a gente tem No Caminho do Avião, notas de reportagem aérea. Ele escreveu como repórter, é um aspecto dele que pouca gente conhece. Ele começa escrevendo em jornal, o nosso vídeo aí mostrou um pouco isso. Então, aqui ele cobre de 22 a 33, Natal, Rio Grande do Norte, era um local de pouso de aeronaves, de hidroaviões. A gente sempre, por causa da nossa localização geográfica, sempre a gente foi muito importante, inclusive a gente tem uma participação muito importante na Segunda Guerra. Então, ele cobre todos os hidroaviões que vêm aqui a Natal, Rio Grande do Norte, como repórter. E esse livro, ele foi descoberto e foi publicado em 2007. O outro se chama A Casa de Cunhaú, também já publicado, que é uma genealogia sobre a família Albuquerque Maranhão, muito importante para nós aqui do Rio Grande do Norte. E o terceiro, que foi descoberto em 2023, publicado em 2025, que se chama Ruas da Cidade do Natal. Ele escreve, a pedido do então prefeito, Djalma Maranhão. Só a história desse livro já daria uma novela. Esse livro é entregue ao prefeito e nunca publicado, ficou perdido. Quando a gente, em 2023, a gente encontra aqui no Instituto Câmara Cascudo uma cópia carbonada desse livro. São as ruas da cidade, onde ele diz, ele fala do nome da rua, da história, de quando ela foi criada. É um levantamento. Esses 3 já publicados. E por publicar, nós temos o livro de linhagem, onde ele faz uma genealogia da própria família, Caveira no Campo de Trigo. Pessoal, esse é um livro incrível, escrito em 1925, e é um livro de poemas. A gente não conhece o Cascudo poeta até hoje, né? Ele não publicou, ele enviou alguns poemas para o próprio Mário. E esse livro específico, a gente sabia que ele existia porque em uma carta de 1925 ele diz: Mário, eu escrevi um livro de poemas, se chama Caveira no Campo de Trigo. Aí Mário começa a sugerir alterações para ele, e ele diz: não, eu não vou publicar, não, eu não sou poeta, não vou publicar, eu vou enterrar este livro no inferno da biblioteca. Olha só o termo. E enterra, minha gente, tão bem enterrado, que a gente passou quase 100 anos para descobrir essa obra, que é uma obra incrível. É um cascudo jovem, né? A obra foi escrita em 1925, e poeta, que nunca houve publicação. Essa obra está inédita ainda. A gente tem também o Índice dos Capitães-Mores e Governadores do Rio Grande do Norte, História da Nossa Literatura Norte-Rio-Grandense, uma obra chamada Olhando John Bull, que me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem é John Bull? E aí descubro que John Bull é uma figura que simboliza a cultura inglesa. O livro é sobre a cultura da Inglaterra. É muito interessante essa obra. A gente tem também a História Antiga do Ceramirim, que é um município potiguar, que está agora no prelo, para ser publicado ainda este ano. A História do Rio Grande do Norte para as escolas do estado. É outra obra muito interessante. Ele nunca escreveu um livro didático. Esse seria um livro com uma finalidade didática. Outro, Buda é santo católico? Uma interrogação. Olha que tema incrível. Ele procura fazer uma relação entre Buda e os santos nossos do catolicismo. É uma obra muito interessante. E tem uma história subjacente também. Ele manda o índice dessa obra também para Mário, em 25, se eu não me engano, e depois, em uma carta posterior, em 26, ele diz: Mário, eu não vou publicar aquele trabalho que eu lhe mandei, Buda é santo católico. Aí Mário pergunta: por que, Cascudo, noutra carta? Ele diz: porque o bispo de Natal não quer que eu publique. O bispo censurou o livro, cara. Então ele disse: não vou publicar, mas o livro foi encontrado na íntegra, é um texto interessantíssimo. Olha a religiosidade aí, né? Muito presente, ele que já tinha escrito Religião no Povo e tantos outros, e fazendo uma relação que ele mesmo diz que era inédita, que ninguém nunca tinha feito essa relação.
de Buda com os nossos santos católicos. No Cotidiano Brasileiro, é um livro de cultura popular. E outro incrível, O Caso da Vida na História do Amor. Isso é uma peça de teatro. Você imagina que é uma Cascudo escrevendo peça de teatro. Também é uma coisa inusitada, que ele nunca publicou nada, nem escreveu nada, até agora a gente sabia sobre isso. Aí vamos, pessoal, para a nossa quarta preocupação, com o legado dele, com a continuidade desse legado. Porque você reedita a obra, ela vinha sendo reeditada, mas essa obra ela gera uma fortuna crítica, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está enriquecendo essa fortuna crítica cascudiana na hora que a IOV Brasil promove estudos, Andrioli faz uma pesquisa, cada um acrescenta alguma coisa a essa fortuna crítica, essa obra ela é revisitada, ela vive novamente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E em 2004 foi criada aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte o Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Riograndenses. Esse núcleo, pessoal, ele não é um núcleo específico sobre Cascudo, apesar de Cascudo ser a sua figura principal, o seu patrono. Esse núcleo é um núcleo de estudos sobre autores do Rio Grande do Norte, e a grande riqueza desse núcleo é que ele congrega, ele é multidisciplinar. Então, você tem dentre os participantes do núcleo, você tem pessoal ligado à história, a letras, à antropologia, e daí surgem muitos trabalhos oriundos desse núcleo, dessas pessoas, e que pesquisam muito o nosso acervo de correspondência, que é um acervo inédito, como eu disse, e surgem muitos trabalhos oriundos disso. Então, nesses 40 anos, a gente teve a alegria de contabilizar 58 trabalhos acadêmicos feitos, não apenas no Rio Grande do Norte, no Brasil como um todo, tendo como base a obra de Câmara Cascudo. Então, a gente tem desde monografias de TCC, a tese, a dissertação, é um conjunto de trabalhos muito grandes. Se a gente parar para pensar, a gente vê que tem mais de um trabalho por ano sobre Câmara Cascudo. E 121 publicações literárias foram feitas, tendo por base a obra dele e a vida dele. A gente pode citar algumas importantes, como Luiz da Câmara Cascudo, Bibliografia Comentada, da professora Vânia Gico, Câmara Cascudo, Um Brasileiro Feliz, de Diógenes da Cunha Lima, o Dicionário Crítico Câmara Cascudo, que foi organizado pelo professor Marcos Silva, o Colecionador de Crepúsculos, que foi escrito por minha mãe, Ana Maria Cascudo, Leituras sobre Câmara Cascudo, Interlocuções Latino-Americanas, Câmara Cascudo e os Escritores Estrangeiros. São de 2 pesquisadores aqui do Núcleo Câmara Cascudo, José Luiz Ferreira e Humberto Hermenegildo de Araújo. Câmara Cascudo e a Argentina Intelectual, também é outro trabalho que faz uma relação muito interessante. Mas Cascudo, tão múltiplo como foi, ele não quis ficar só na literatura, não, viu, minha gente? Nos livros, não. Então, a gente vê esse nome se perpetuando em espaços e redes de memória. Então, a gente tem o nome Câmara Cascudo aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Ele denomina o Museu Câmara Cascudo, é um museu da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O museu é de antropologia e ele foi o fundador e o primeiro diretor. A gente tem também o nome dele na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Norte, o Memorial Câmara Cascudo, o Instituto Câmara Cascudo e o próprio Núcleo Câmara Cascudo. Então, é um nome muito presente na cidade. Mas ele também, inovador como foi, chega em outras mídias, pessoal, em outras linguagens. Então, a gente tem a obra dele sendo utilizada em muitos espetáculos de teatro e contação de história. Isso acontece muito. Então, a gente pode citar no teatro Contos de Câmara e O Quintal do Luiz. No audiovisual, a gente teve, não sei se vocês lembram, não lembro qual foi o ano, um programa infantil que era apresentado por Angélica, que se chamava Bambu Luar. Lembram disso? Andrioli lembra? Bambu Luar,
que é um conto que aparece nos contos tradicionais do Brasil e nominava o nome desse programa. O Hoje é Dia de Maria também se utiliza, né, no seu cerne, não é sobre Câmara Cascudo, mas a grande fonte de consulta é a literatura oral e também os contos tradicionais do Brasil. Estão muito presentes no Hoje é Dia de Maria. E mais recentemente a gente teve a criação de uma série de TV, que agora está na 2ª temporada, História da Alimentação no Brasil. A série é toda calcada na obra História da Alimentação no Brasil. A primeira temporada teve 13 episódios, a segunda temporada está sendo produzida agora na África. Sobre as exposições, a gente teve o Brasil de Câmara Cascudo, o Tempo e Eu, no Museu da Língua Portuguesa, e agora, recentemente, aqui em Natal, Vamos Ler Cascudo. E ele também, a gente precisa lembrar, ele estampou a cédula de 50 mil cruzeiros, né? Ele foi a efígie da cédula de 50 mil cruzeiros, então ele circula nacionalmente e ele termina na mão de quem não o conhecia, né? Então, a cédula circulou entre 91 e 92, e no seu centenário, em 98, ele também termina estampando selo de correio, bilhete de loteria, também cartão telefônico, tudo isso aparece a presença de Cascudo. Em 2004, ele serve de mote para a campanha de valorização da autoestima do Brasil. O melhor do Brasil é o brasileiro. Acredito que vocês lembram dessa campanha, né, que aconteceu no Brasil todo, que foi retirado de uma frase dele, que, na verdade, a frase, a declaração na íntegra, ela é um pouco diferente disso e talvez ela dê até um outro sentido diferente. Mas, do ponto de vista publicitário, se resumiu, o melhor do Brasil é o brasileiro. Mas a declaração dele, na íntegra, seria: o melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro. Esse ainda, olha só, então tem 2 palavras-chave aí, que elas foram retiradas, né? E que elas, de certa forma, dão uma outra conotação a essa citação, que são produto, quando ele diz o melhor produto do Brasil, ainda é o brasileiro. Foi uma declaração, se eu não me engano, numa entrevista que ele deu na revista Veja, se eu não me engano. E aí ela virou o melhor produto do Brasil, o melhor do Brasil é o brasileiro. E ele também, em 2008, ele foi tema da Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, em São Paulo, né? Não sei se vocês lembram disso também. Então, eu procurei fazer um certo balanço desses 40 anos de encantamento e da situação de como a obra está sendo trabalhada, né? Como foi a nossa opção de realmente nos apropriar desse legado e levar esse legado adiante. Então, a minha mãe foi presidente do Instituto Câmara Cascudo desde a sua fundação até falecer, em 2015. Agora sou eu e minha irmã Camila. E a gente mantém parceiros extremamente importantes para a gente poder fazer as coisas, como a gente está fazendo aqui, como vocês do IOV fazem. A gente precisa se juntar com os bons, como se diz, né? A gente precisa se juntar com os bons. Então, a gente tem parcerias que nos ajudam a levar esse trabalho adiante. É um trabalho gigantesco. Como eu disse, além de toda a reedição, você ainda tem uma fortuna crítica, você ainda tem trabalhos inéditos que precisam ser reeditados. Então, é uma coisa gigantesca. Então, a gente tem parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com outra universidade aqui chamada UniRN também, com a própria Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Então, e parcerias novas como essa, que a gente está aqui formando com a IOV. Então, a gente precisa realmente se juntar, se unir, para levar essa bandeira do nosso folclore de Câmara Cascudo, um autor que encantou-se, como a gente gosta de dizer, há 40 anos. Então, ele precisa estar sempre com essa chama acesa para que essa obra se perpetue, esteja acessível às pessoas precisam ler Cascudo. Para isso, ela precisa estar circulando e que ela sirva de base para que a sua fortuna crítica sempre se amplie.
E eu gosto muito de resumir tudo isso. Eu acho que o grande papel dele foi exatamente esse, que o Clérton já disse um pouco aqui, foi esse de registrar, né? Eu acho que ele registra uma cultura, uma tradição oral, que de outra forma se perderia. Ele tem muito essa preocupação, você vê em todos os escritos dele, como ele se preocupa com o fato de ter que registrar as coisas. Outra coisa muito interessante, se denominava provinciano incurável, nunca quis sair de Natal, né? Apesar de ter recebido convites, era muito sondado para a Academia Brasileira de Letras, nunca quis ir, disse que tinha que ficar aqui. Foi sondado para ser o primeiro reitor da UNB, Juscelino Kubitschek o convidou, ele também recusou, e aqui ficou, né? E quando ele completou 80 anos, ele se despediu, vamos dizer assim, da vida intelectual, não escrevia mais, né? E ele dá uma declaração muito bonita, que eu gosto muito de repetir, porque eu acho que resume muito o amor dele pela terra, pelo Brasil, pelos seus costumes, pela sua tradição, que ela é mais ou menos assim. Ele diz que quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra, não resiste aos atritos da sua viagem na vida. Acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. Eu acho linda. Então, a gente tem que carregar debaixo dos pés da nossa alma a areia da nossa terra, porque é ela que nos faz únicos. Muito obrigada, pessoal. Daliana, muito obrigada por compartilhar com a gente essas suas memórias, essas histórias sobre seu avô. E é justamente essa memória que nos permite compreender por que Câmara Cascudo continua tão presente. Mas tem uma pergunta que sempre nos acompanha, e nos acompanha essa noite também, como esse legado chega às novas gerações, né? Como o folclore continua se comunicando no mundo de novas linguagens, novas tecnologias e novas formas de interação. E para refletir sobre essa questão, a gente recebe o professor Andreoli, que é um comunicador, uma pessoa ligada à cultura popular e que tem atuado muito e que bebeu muito nessa fonte inesgotável de Câmara Cascudo, né? Então, Câmara Cascudo e o folclore brasileiro no século XXI, permanências, desafios e novas linguagens. Professor Andreoli é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e presidente da rede Folkcom de comunicação. Por favor, Andreoli, a palavra é sua. Muito obrigado, Lilian. Obrigado, Clérton, também pelo convite. Daliana, mais uma vez, né, cumprimento. É um prazer conversar com você de novo. Eu já tive o prazer de gravar com a Daliana para o meu podcast, quando eu fiz o 100º episódio, ela aceitou ser a nossa convidada, então foi ali uma honra para a gente poder recebê-la. Aqui na minha fala, né, eu preparei uma apresentação homenageando realmente o pensamento cascudiano, por uma frase que sempre me impactou, né, do seu raciocínio, que eu quero chegar nela para vocês também, né? Aqui a gente vai refletir sobre folclore e a máquina, né? Folclore e a maquinaria, Câmara Cascudo, tecnologia e imaginação popular, 40 anos depois. Vocês vão entender de onde que vem essa citação que está no dicionário do folclore brasileiro daqui a 2 slides, né? Mas antes vou contextualizar aqui para a gente chegar, né? Eu pesquiso folclore desde a minha iniciação científica, hoje sou professor aqui na universidade, né? Sou do PPG-Com da UERJ, introduzindo os estudos de folcomunicação aqui, onde antes não se trabalhava com esse tema, e atualmente presidente da rede Folkcom, que faz essa interface entre comunicação, mídia e folclore, e os estudos de folclore. Então, quem quiser conhecer mais e entrar pelo aspecto de pesquisa, né, esteja muito convidado a conhecer o que a gente anda fazendo. E, nesse sentido, vamos me acompanhar nesse raciocínio aqui. Olha só. 1986, em julho, mais especificamente, né,
uma múmia ainda assombrava o Titanic. Essa imagem aqui é uma arte, né, uma montagem feita por uma revista quando vai anunciar essa matéria de onde eu tiro essa informação. E nesse mês, né, o Bob Ballard, que é o oceanógrafo, que encontra os vestígios, né, os rastros os destroços do Titanic, ele recebe uma carta de uma moradora do Arizona, nos Estados Unidos, e ele publica essa carta, né, e a resposta dele a ela. Nessa carta é um bilhete, basicamente, que dizia, olha, Bob, dizem que havia uma múmia no navio e a maldição do faraó que teria causado o naufrágio. O que você acha disso? E isso é interessante porque há muito tempo essa história, né, essa narrativa de que uma múmia amaldiçoada teria sido a responsável pela queda do navio, acompanha a tragédia do Titanic. E a gente começa a discutir esse elemento, né, justamente porque dentro dessa grande máquina da tecnologia, né, que era o Titanic, esse grande baluarte da técnica humana, nós tínhamos ali um elemento do fantástico, um elemento do sobrenatural que ainda naquele tempo continuava a alimentar o imaginário humano. Interessante, né? Da onde que viria essa resposta? O que é esse dizem que, né, que está ali sendo movimentado? A pergunta chega 74 anos depois da tragédia do Titanic, no mesmo mês que Câmara Cascudo faleceu. E isso nos leva a essa citação justamente que eu disse para vocês, que vem do dicionário, que sempre me impactou bastante, né? Que é que o verbete justamente que define folclore, que eu acho ele ainda hoje muito contemporâneo, e que se a gente levasse esse verbete em consideração, muito dos problemas, né, sobre o mau uso de folclore, muitas das questões, né, de má interpretação sobre o uso ou não de folclore que a gente encontra hoje em dia, estariam muito mais facilmente resolvíveis, né? Então, o Cascudo diz o seguinte: o conteúdo do folclore ultrapassa o enunciado de 22 de agosto de 46, quando William John Thoms criou o vocábulo. Nenhuma disciplina de investigação humana imobilizou-se nos limites impostos quando do seu nascimento. Qualquer, e agora é assim, qualquer objeto que projete interesse humano, além da sua finalidade imediata, material e lógica, é folclórico. Desde que o laboratório químico, o transatlântico, o avião atômico, o parque industrial determinem projeção cultural no plano popular, acima do seu programa específico de produção e destinos normais, estão incluídos no folclórico. Eu sempre achei isso muito provocador, porque as pessoas têm a tendência de achar que o folk está necessariamente ligado a objetos da antiguidade, né? Ou minimamente ligados em oposição direta ao tecnológico, né? Então, isso impede, inclusive, que você veja o folclórico popular em elementos, por exemplo, da internet ou do virtual. Então, isso me leva a fazer a pergunta: eu consigo efetivamente encontrar esses elementos folclóricos que o Cascudo usa de provocação aqui, né? Eu consigo separar, enquanto um exercício de levantamento, o que há de folclórico, de práticas folclóricas derivadas em laboratórios, em transatlânticos, na bomba atômica, né, já que avião atômico é uma expressão, provavelmente, né, e de um parque industrial. Então, esse foi o tema, em homenagem a Cascudo, que eu trouxe aqui para a gente discutir, né? E vejam que a minha bibliografia hoje aqui ela vai ser muito mais internacional, mas Cascudo me autoriza a fazer isso, porque a sequência do verbete dele é uma citação internacional, porque ele vai trazer o B.A. Bodkin, né, que é o autor desse livro aqui embaixo, ó, A Treasury of Railroad Folklore. É o tesouro, né, a Treasury, não é tesouro exatamente, né, mas é como se fosse um compilado do folclore da rodovia, onde você vai ter ali histórias
contos, tradições, baladas, canções do ferroviário, né, do trabalhador das ferrovias norte-americanas. Então vejam como todos esses elementos estão ligados ao folclore. Aqui a gente tem gente de muitas tradições, né, então talvez as pessoas não tenham esse entendimento dos folclóricos, mas é importante desnaturalizar a ideia de que folclore é só sinônimo de mitos e lendas. Folk é saber, lore, conhecimento, né? Então é o saber do povo de uma sua maneira ampla. Então mitos e lendas sim, mas também práticas de cura, contos, superstições, tudo aquilo que vai ser um conhecimento popular que passa ao largo do saber institucional, certo? Então, vejam aqui a continuação da citação do Cascudo, né? Os contos populares e canções industriais são evidências suficientes que a maquinaria não destrói o folclore, diz Botkin. Não apenas contos e cantos, mas a maquinaria faz nascer hábitos, costumes, gestos, superstições, alimentação, indumentária, sátiras, lirismo, assimilados nos grupos sociais participantes. Onde estiver um homem, aí vai viver uma fonte de criação e divulgação folclórica. O folclore estuda a solução popular da vida em sociedade. Essa é uma lógica final da frase, que muitas vezes, quando as pessoas citam esse verbete, esquecem, mas é muito importante, especialmente para comunicação. Uma solução popular na vida da sociedade. Folclore é uma estratégia, né? Folclore é um modo de pensar, uma estratégia popular para estar no mundo, certo? Então, é isso que vai configurar este modo de estar no mundo peculiar às classes populares. Vamos lá. Então, começamos esses levantamentos para entender, então, que o objeto não é popular por essência. Não existe nada que você olhe e fale assim, tá, a essência disso é folk. Não, ele é folk por relação. Então, na relação entre este objeto e esta comunidade, né, que depreende, então, manifestações, crenças, práticas em volta deste objeto, ele se torna, então, folk. Conseguimos compreender isso? A partir daqui, então, a gente levanta os exemplos que eu consegui trazer para vocês. Esse aqui vem desse livro aqui, ó, que é o Arts in the Earnest. Nos Estados Unidos, o pessoal tem um termo, né, que não é exatamente folklore, é folk life, né, é vida folk, vida vernacular, né? Então lá eles fazem muito esses estudos sobre o cotidiano folk, né? Então lá eu encontrei muito mais do que aqui, né, exemplos fáceis de levantar a nível bibliográfico, mas eu, ao longo da vida, já ouvi muito desses casos aqui. Então, eu queria falar esses exemplos e convidar vocês que são do Brasil inteiro a pensarem em exemplos assim que vocês já escutaram também, porque eu tenho certeza que vocês já escutaram. Então, aqui, exemplos do parque industrial, folclore no parque industrial. Ferramentas inexistentes para iniciar novatos.